Bom dia, irmãos. Bom estar com vocês de novo. Hoje nós vamos meditar lá em 1 Coríntios 15. E foi providencial essa nossa devocional, a gente pensar sobre receber as pessoas como Cristo nos recebe e a gente avançar em ser amigo como Deus é, porque isso é um avanço de maturidade. E um pouco do que a gente quer conversar hoje é sobre a gente ir avançando nas nossas relações e no nosso desejo de ser amigo como Deus é, de maneira que a gente consiga querer o que Jesus quer e imitar o que Ele fez. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Quais seriam os primeiros atos de uma pessoa ressurreta? Um dia eu estava lendo esse trecho que a gente vai ler, de 1 Coríntios 15, e me deparei com essa pergunta. Assim, eu falei assim, gente, se eu ressuscitasse, o que eu ia querer fazer primeiro? Qual ia ser a minha prioridade? Assim, eu acabei de vencer o maior de todos os desafios, o maior de todos os inimigos, e aí agora, como é que eu vou comemorar isso? Assim, quem que eu vou fazer, ou então quem que eu quero ver? E Jesus quebra muitos paradigmas, né? Porque o que Jesus faz pós-ressurreição é encontrar com as suas amigas e seus amigos, né? Eu acho que talvez eu ia fazer outras coisas. Ia testar as minhas novas competências de ressurreto, tentar atravessar uma parede, voar, sei lá, tentar fazer alguma coisa que eu não dava conta antes, ver se agora dá, eu não sei, né, como é que vai ser também assim completamente. Mas o fato é que o jeito que Paulo vai narrando aqui é que Jesus foi ver as suas amigas e os seus amigos. Então, pense você, né? Você acabou de ressuscitar, fato inédito na história, impossível. O que você vai fazer? O que você vai fazer agora? E Jesus teve um objetivo cumprido, que foi então ver esses amigos e as suas amigas. E uma coisa que eu vejo que na nossa vida é muito latente é que a gente sempre está muito preocupado demais assim, com o que fazer, quando fazer e onde fazer, sendo que a gente devia pensar sobre quem encontrar. Porque a vida de Jesus era sempre isso, assim, quem eu vou encontrar? É como a gente disse ontem, do episódio de João 4, onde Jesus fala, eu tenho necessidade de passar por Samaria. Necessidade que é essa? Necessidade de encontrar alguém. Jesus estava mais preocupado com o quem que estaria naquele lugar do que com onde ele iria. E muitas vezes a gente é embaraçado com onde, com o que, com o quando, sendo que a gente deve perguntar para Deus os quens da nossa vida. E o nosso quem primeiro começa com Jesus. Porque é a partir desse encontro com esse quem que a gente pode então perguntar para Deus outros quens e também onde, o que e quando. Mas começa com o quem. A nossa vida começa a partir desse encontro com Jesus. Tem um filme que eu brinco com os meninos que esse filme me impactou e lá na igreja os meninos ficam zoando comigo assim, como é que eu fui impactado com esse filme. Eu vou falar o título, vocês vão entender por que eles pegam tanto no meu pé. Meu Namorado é um Zumbi, o filme. Eu nem lembro por que eu assisti esse filme. Foi só porque eu sou calvinista, eu entendo. Mas eu absolutamente não lembro por que eu assisti esse filme. O fato é que lá nesse filme, é um filme de zumbi, tem um muro de separação que separa uma cidade que tem pessoas humanas e uma cidade que tem zumbis, e um grupo de jovens resolve entrar lá, coisa de jovem, resolve entrar no mundo dos zumbis, e tem um ataque zumbi lá dentro de uma sala, as salas fecham e tal, e uma menina, ela consegue escapar, ela finge de zumbi e ela passa despercebida entre os zumbis e ela perde todos os amigos dela. O fato é que no desenrolar do filme, ela e um zumbi se apaixonam, coisa de filme, não tem como explicar. E aí eles vão desfrutar lá de um avião abandonado e tal. O fato é que conforme a afetividade, conforme o amor, né, no filme lá trabalhado, vai aumentando, o zumbi vai deixando de ser zumbi. Ele descobre que ela é humana
e ele vai lutando contra o desejo dele de atacá-la, né? E ele vai sendo transformado no decorrer do filme por causa de uma relação de amor. E aí o fato é que no final o pai dessa menina é um... Eu vou ter que contar o filme, vocês nunca assistiriam isso, né? Eu vou contar o final. O fato é que no final o pai da menina era um guerrilheiro, cara do exército, ele entra lá com um monte de gente armado e tal, e ele vai dar um tiro nesse zumbi, e aí ele dá um tiro, pega na perna do menino e ele começa a sangrar. E dá outro tiro também, começa a sangrar, e aí tem uma cena paralisada no filme, né? E aí o que falou comigo do filme, eu não sei se era isso que o autor queria dizer, é que o amor trouxe vida àquele que estava semi-morto ou semi-vivo. E aí no fim, esse filme é gospel total. No fim, o muro de separação é quebrado. Quase que coloca a legenda de Efésios 2 lá. E todo o grupo de zumbis é invadido por um ambiente de amor. As pessoas começam a se amar e tal, e os zumbis voltam à vida. Bom, o fato que esse filme me impactou demais, acho que no dia eu estava muito crente, é que isso é a nossa vida. Qualquer pessoa sem Jesus é semi-vivo ou semi-morto. Na verdade, a Bíblia diz que é morto. E que a gente só encontra vida em Jesus. E é verdade. Porque qualquer pessoa sem Jesus, gente, é zumbi. A gente se alimenta um do outro. Por isso que na igreja não deve ser assim. A gente sugar um do outro, demandar um do outro e se alimentar do outro. Literalmente, às vezes, comer um ao outro. Não deve ser assim no nosso meio, porque a gente encontrou com Jesus e agora a gente tem total vida. Então, a partir desse quem, que é a figura mais importante da nossa vida, a gente descobre outros quens, o que, quando e onde. E é com isso que a gente tem que se preocupar, porque o nosso quem, começando com Jesus, vai nos ensinar a encontrar os améns na caminhada, que são os outros quens. Então, a partir do momento que eu encontro com Jesus, eu tenho um sim. E aí eu vou encontrar os meus améns. Por isso que lá em Efésios 4 vai dizer que o jeito de viver a igreja, a unidade, ele tem um jeito específico. É com humildade e doçura, é com paciência e mansidão. Então, vocês já viram pessoas que falam assim, eu tenho um chamado, Guilherme e o Igor devem lidar com isso direto, ou já lidaram. Eu tenho um chamado, tenho um projeto missionário, Deus falou comigo. Aí ele não encontrou nenhum amém. Talvez ele tenha um sim. E aí ele chega na igreja e ele quer enfiar o projeto goela abaixo. E aí a gente tem que explicar para a pessoa que não é assim. Ele precisa encontrar os améns, porque tem um jeito de viver essa vida, que é com paciência, com doçura, com humildade, esperando uns aos outros, evangelizando uns aos outros. Então é o seguinte, Deus te falou um sim, me evangeliza, para ver se eu consigo falar um amém para você, para o que Deus está colocando no seu coração. Então, a partir de então, nós vamos encontrar esses améns. E a gente lembra da resposta de Pedro a Jesus. Você lembra lá naquele episódio que fala assim, Senhor, quando Jesus fala assim, pede para sair. Né? Jesus fala assim, o povo foi, e eu sei, vocês não querem ir também não? E aí Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E geralmente a gente lê para onde iremos. Inclusive tem uma música que a gente está cantando ultimamente que fala para onde iremos. Mas não é onde. Porque Jesus ensina para Pedro, e Pedro aprende, que o nosso onde é um quem. Então é sempre importante a gente se perguntar os quens da gente que nós vamos encontrar nos lugares. Um pastor lá do Ministério Sal da Terra, ele gosta muito de perguntar assim, a gente vai na padaria para comprar pão ou para ver o padeiro? Um cristão deveria ir na padaria para ver o padeiro, não é? Que é o quem, que está determinando o meu onde. Um cristão volta num restaurante ruim, a única pessoa no mundo que deveria voltar num restaurante ruim é um cristão. Para chegar para o cara e falar assim, irmão, eu preciso te ajudar. Seu restaurante é muito ruim, então é o seguinte, atendimento precisa melhorar, sua comida está de tal jeito, mas a gente abandona, porque para nós está mais importante o onde, o que e o quando do que os quens da nossa vida. E é por isso que é tão importante a gente meditar sobre o que uma pessoa ressurreta vai fazer depois desse episódio inédito. E aí eu lanço uma pergunta para nós antes da gente ler esse texto.
quem são os nossos quens. Ou os nossos quens estão sendo só um meio para eu conseguir o resto. A gente só trabalha relações de interesse, só relações de benefício, e talvez por isso as nossas amizades são tão incertas, inseguras, ou não temos amigos. Porque nós não estamos tão preocupados com quem do que com o resto. Vamos ler 1 Coríntios 15, do verso 3 até o verso 8. 1 Coríntios 15, verso 3 ao verso 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecidos. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Amém, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã e tudo que nós já vivemos aqui. Obrigado por esse momento de louvor e adoração, podermos cultuar o Senhor, te adorar, render graças, meditar na sua palavra. Obrigado pela devocional que o Senhor fala com a gente. Obrigado porque realmente a sua palavra ela é cortante, ela é penetrante. Obrigado pela transformação que ela causa junto com o Espírito. Agora nós estamos mais uma vez diante da sua palavra e a gente pede para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente vai ver então nesses primeiros atos de Jesus após a ressurreição, importante dizer que Paulo não está trabalhando a ordem cronológica. Ele está trabalhando uma defesa diante da igreja, ele vai narrar na percepção dele, porque antes desses encontros ele teve um encontro com algumas irmãs, que não está aqui nessa parte do texto. Mas como eu quero trabalhar esse texto, eu vou começar a partir do que Paulo está trabalhando aqui. E a gente vai perceber que nesses encontros da ressurreição, revela-se uma pessoa amadurecida nas suas relações. E como é que é mais fácil fazer amigos e ser amigo e ter amigos quando a gente avança na maturidade. A primeira pessoa que Paulo narra que Deus encontrou foi Pedro. Apareceu primeiro a Pedro. É interessante porque a gente vai lendo esse negócio, igual o Guilherme falou ontem. A gente lê meio que de maneira romântica, né? Está lá o ambiente mais tenso do mundo e a gente está lendo assim, meio romanticamente. E o negócio está fervendo. Jesus não encontrou com Pedro. Jesus encontrou com um traidor. Então você pensa que na perspectiva de Paulo, a pessoa ressurreta vai encontrar com aquele que o negou, que disse que daria a vida por ele, que falou para ele não ir para a cruz, que era o amigo impulsivo e que depois traiu, negou 3 vezes. E Jesus ressurreto fala assim, eu tenho um tanto de coisa para fazer. Vou encontrar com Pedro, meu amigo, traidorzinho, miserável. Mas eu vou lá. Eu vou lá porque eu sei que Pedro está bagunçado, tadinho. Ele está cheio de culpa. Eu preciso encontrar com Pedro. Vamos ler Lucas para a gente entender o que está acontecendo aqui. Lucas 22, de 31 a 34. Então, o primeiro ato de Jesus após sua ressurreição é aparecer para Pedro, aquele que o traiu. Lucas 22, do verso 31 ao 34, vai dizer o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Pula para o verso 54. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância,
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, a maior vergonha aqui de Pedro, por ter negado Jesus, era a percepção dele ter feito totalmente o inverso do que o mestre tinha feito com ele e do que o mestre tinha ensinado. Enquanto Pedro estava salvando a si, Jesus estava sacrificando a si em favor de todos. E aquilo eu imagino o choque que foi na vida de Pedro quando a ficha dele caiu. Porque no momento que o galo cantou, ele lembrou daquilo que Jesus tinha dito. E se Pedro for um pouquinho parecido comigo, e eu me acho bem mais parecido com Pedro do que com Paulo, queria ser mais como Paulo, mas sou mais Pedro. Pedro deve ter feito tipo um filme na cabeça dele, assim. Nossa, eu lutei por Jesus, falei para ele que iria até a morte, disse para ele não ir para a cruz, declarei coisas de amor a Jesus, estava com ele o tempo todo, ouvi tudo que ele me disse, e agora eu fiz totalmente o inverso do que ele ensinou e do que ele está fazendo. E acho que é por isso que ele deve ter chorado amargamente. A maior vergonha de Pedro, então, era saber que ele estava fazendo o inverso do que o mestre dele estava fazendo. Se a gente pula lá para Lucas 24, 11 e 12, a gente vai ver a narrativa da ressurreição. E vai dizer, as mulheres, o anjo diz, né, ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucuras. E aí observa, Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Você vê que Pedro estava angustiado e que Pedro era intenso, e justamente porque ele era intenso, ele era também um homem de fé. Então, enquanto todo mundo ficou incrédulo, Pedro levantou e quis sair correndo. E é importante a gente entender, e aqui entra muito da questão da amizade de Jesus com Pedro, que o destino de Pedro só foi diferente do de Judas, porque Pedro se deu a conhecer por Jesus e conheceu Jesus. Judas não teve essa relação de amizade com Jesus. Houve uma intenção de Jesus para com o grupo, mas teve gente que não quis a amizade, que é o que ontem a gente meditou aqui. Jesus se dispôs intencionalmente a desenvolver uma amizade com o grupo. Mas teve parte do grupo que não quis aquela amizade. Mas Pedro conheceu aquela amizade. Pedro conheceu a Jesus, não apenas o que ele podia fazer, não apenas o que ele podia dar. E por isso que ele saiu à procura de Jesus, porque ele sabia que ele encontraria perdão. Como Judas tinha uma relação com Jesus apenas de benefício, tanto que quando os benefícios começaram a ficar ruins e apareceu uma proposta comercial melhor, ele trocou. Então ele não conhecia essa essência de um Jesus perdoador, de um Jesus que foi capaz de sacrificar por gente que não estava perto dele. O que ele faria com alguém próximo dele? Eu imagino que Pedro fez essas contas. Ele falou assim: eu vi Jesus lidar com gente canseira, eu vi Jesus ceiar com Judas, eu vi Jesus lavar os pés de Judas. Tem perdão para mim, eu preciso encontrar com Jesus. Se ele ressuscitou, tem perdão para mim, tem vida para mim. Pedro conheceu Jesus.
Pedro desfrutou da relação de amizade com Jesus e por isso ele sabia que ele podia ter perdão em Jesus. Ele sabia que aquela afirmação de Jesus para os seus amigos era verdadeira, que ele já não chamava mais Pedro de servo, mas chamava Pedro de amigo. E aquela amizade era madura e poderia suportar esse trauma. Eu não preparei essa mensagem enquanto a gente fazia devocional, mas muito dentro do que a Vanessa falou aqui sobre a afirmação do Bonhoeffer. Aquela amizade ia ficar mais firme ainda depois desse trauma, depois que houvesse arrependimento, confissão e perdão, e a restauração daquela amizade. E no seu primeiro ato, então, pós-ressurreição, Jesus não se preocupa em quem estava certo ou quem estava errado. Ele não contabiliza os débitos das pessoas ao seu redor. E aí isso tem que aplicar na nossa vida. A gente entra nas relações, ou depois que a gente já está nas relações e há uma frustração nessa amizade, a gente entra nela ou volta para ela como aquele que contabiliza créditos e débitos, como aquele que busca o certo ou o errado, ou a gente volta para a amizade como aquele que foi chamado para o ministério da reconciliação. A gente volta para a amizade sabendo de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, e sabendo que Deus nos chamou para ser amigos. E que então pode haver perdão para um erro cometido numa amizade. Ou a gente é muito duro, e quando a gente encontra de novo, a gente quer contabilizar. A pessoa vai lá e fala assim, eu quero voltar para a nossa amizade. Eu vacilei. Aí a gente fala assim, não, você não vacilou não, você vacilou muito. Você fez isso, 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 isso. Você me machucou assim, assim, assim. Fulano está de tal jeito, tal jeito, tal jeito. E aí a gente joga mais peso sobre as pessoas. E Jesus está nos ensinando aqui a acolher as pessoas. Jesus não está ensinando aqui a gente passar a mão em cabeça de gente safada, que no fim somos todos nós. Mas ele está vendo uma pessoa arrependida. Ele conhece o coração de Pedro. Ele sabe da impulsividade de Pedro. Ele sabe que Pedro diz, eu te amo e eu te odeio com a mesma velocidade. Mas há sinceridade no coração de Pedro. E Jesus está disposto. E aí a pergunta para nós é, a gente quer ser imitador de Cristo? Ou as pessoas ao nosso redor ainda vão padecer dos nossos acertos? Já viu gente que acerta e ele faz questão que todo mundo saiba? Difícil, gente que cansa a gente. Você viu que eu fiz tal coisa? Tal coisa deu certo, fala assim, eu estava lá e tal. A pessoa vem para você confessar um pecado, um perdão que ele cometeu a vocês, fala assim, eu te avisei. Eu falei para você. Já pensou se Pedro encontra com Jesus e a primeira coisa que Jesus faz com ele, fala assim, Pedro, você lembra que eu te falei? Rapaz do céu, o galo cantou, não cantou? Aí Pedro pulava, aí ia ser o teu mesmo destino de Judas. Não, Jesus chega para Pedro e fala assim, eu sei que você me ama, eu só quero que você me ame do jeito certo, então vamos fazer uma aulinha. Você me negou 3 vezes, vamos anular. Responde para mim que você me ama 3 vezes, até você entender o que é me amar. Que me amar é cuidar de quem eu cuido. Que me amar é olhar no mesmo caminho, numa mesma direção. É uma longa obediência numa mesma direção, como diz o Eugene Peterson. Me amar é a gente olhar junto e lutar a mesma guerra, como a gente tem aprendido aqui. Por isso que Jesus fala para Pedro assim, você me ama, então cuida dos seus irmãos. Faz a mesma coisa que eu faço, vamos lutar a mesma guerra. E a gente vai andar numa caminhada de amizade. O segundo ato, então, de Jesus. O texto vai dizer que depois ele apareceu aos 12. Não é que ele apareceu aos 12. Ele apareceu aos omissos. Porque no momento da crucificação não tinha ninguém com Jesus. Então, está lá uma pessoa ressurreta. Vou fazer algumas coisas. Primeiro vou ver meu traidor. Depois vou ver os omissos. Gente boa, vou fazer só coisa boa depois que eu ressuscitei. Coisa de gente madura. Coisa de quem tem uma referência para nos ensinar a respeito de amizade. O texto de Lucas 22, 39 a 46, vai mostrar para nós como é que foi a omissão desses irmãos.
Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como que gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Infelizmente, irmãos, à semelhança de Pedro, todos os discípulos caíram na tentação. Que tentação que é essa que Jesus repete 2 vezes? É interessante porque quando Jesus está no momento mais angustiante da vida dele, uma pessoa muito bem resolvida, né? Jesus está no momento mais angustiante da vida dele, ele não fala assim: ô gente, intercede por mim, o trem que está feio. Ele fala assim: orem para vocês não caírem na tentação. Aí os irmãos dormem. Aí ele volta lá e fala assim: gente, acorda, ora para vocês não caírem na tentação. Que tentação que era essa? De que tentação que Jesus está falando? A tentação que Pedro caiu. É a tentação de salvar a si e não salvar os outros. É a tentação de pensar primeiro em si e não pensar nos outros. É a tentação de fazer o inverso do que Jesus ensinou. É a tentação de não querer se sacrificar por alguém. Pedro fez isso 2 vezes. Uma quando falou para Jesus: não vai para a cruz não. Salva-te a ti mesmo. E depois, quando negou Jesus 3 vezes. E os discípulos também caíram na tentação. Todo mundo querendo salvar a si para não cair nas mãos dos romanos. Então isso aqui, irmãos, reforça a disposição de Deus com a gente, de Jesus com a gente. Vamos ler, eu vou ler aqui com vocês, não precisa abrir se vocês não quiserem. Lucas 23, 47 a 56. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando as coisas. De longe, tá? De longe. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, e não tinha consentido a decisão no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Primeiro que o texto só fala das mulheres. Os 12 não estão aqui. Mesmo as mulheres observavam de longe. E quando elas se levantam, no momento da crucificação estão perto, só fala delas, não fala dos apóstolos. Então nós estamos vendo Jesus voltando para encontrar com pessoas que realmente foi muito omissa com a vida dele. O que, como eu disse, reforça essa disposição de Deus conosco, porque a disposição de Deus com a nossa vida não é segundo o nosso desempenho. Isso não quer dizer que a gente vai continuar omisso diante da caminhada cristã. A gente vai emitir agora alguma resposta a partir desse encontro com Jesus. Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Então é o seguinte: você me traiu, você foi omisso, você junto com os outros irmãos, meus amigos aqui, vocês me largaram num momento bem importante. Tá, Jesus não falou isso para eles, estava só subentendido. Mas agora é o seguinte: cuida dos seus irmãos. Ou seja, vocês foram omissos até aqui. A partir daqui, assuma a sua responsabilidade. Vocês já viram que eu não vou tratar vocês pelo desempenho. Vocês já viram que eu não exijo de vocês acerto o tempo todo. Eu exijo de vocês fidelidade, companheirismo, responsabilidade.
Então agora a gente não mais fica irresponsável diante da presença desse amigo Jesus. A gente assume as nossas responsabilidades, mas libertos de uma sensação de desempenho. Você já viu quando você entra em amizade que você sente que você não pode escorregar com essa amizade? É uma amizade de desempenho. É uma amizade de competências. Eu sei que se eu vacilar, eu estou sozinho. Eu sei que essa amizade que eu construí, ela não tem limite para erro. Aliás, ela não tem margem de erro. Se eu cair, eu estou só. Jesus ensina a gente a viver a nossa amizade assim como Ele viveu. Não relacionando com as pessoas numa relação de desempenho, numa relação de resultados, numa relação de benefícios, mas numa relação de sacrifícios, numa relação de compromissos, numa relação de responsabilidade um pelo outro. Aí tem gente que fala assim: poxa, mas se só eu me sacrifico, então está errado. O tempo vai dizer. Porque Jesus não se poupou por fazer antes esse raciocínio. Se Jesus tivesse pensado assim: pô, só eu me sacrifico nessa relação aqui, a gente estava perdido, irmãos. Então, às vezes, a gente fica com esse vitimismo, e a gente fica com ninguém me ama, eu não tenho amigos. Mas você está disposto a se sacrificar por quem? Você está disposto a entrar numa relação de amizade com uma pessoa que não vai dar o desempenho que você gostaria, que não vai te apresentar os resultados que você gostaria, que não vai te trazer os benefícios que você gostaria? Quem vai carregar o Mefibosete, irmãos? Lembra dessa história? A amizade de Davi com Jonatas. Aí todo mundo da família morre, Davi tinha um compromisso com o seu amigo, que era cuidar da família dele. E aí ele manda sair procurando, ver se encontra alguém aí ainda da família de Jonatas. Achou o Mefibosete. Mas o Mefibosete era deficiente, limitado, canseira, tinha que carregar para todo lado que ia. Pensa, naquela época não tinha carro não, gente. Tinha que carregar, fazer cadeira adaptada. Vai almoçar, cadê o Mefibosete? Tem que buscar lá em cima. Aí vai, busca, atrasa o almoço, todo mundo esperando com fome para a oração, aquela coisa. Quem vai carregar o Mefibosete? Se a gente só quer ter amigo de alto desempenho. Isso é um amadurecimento no entendimento das relações. Isso é um amadurecimento na vida da amizade. A gente se dispor intencionalmente a fazer esse tipo de amizade. Fica evidente, então, na caminhada cristã aqui, esse princípio relacional, que Jesus estabeleceu com os discípulos um compromisso, independente do desempenho deles. Aí a gente vai para o terceiro ato, que não fala tanto de amizade, mas que está no texto e a gente precisa mencionar. O terceiro ato é que depois ele aparece a 500 pessoas. O que Jesus queria fazer com esse ato aqui era um testemunho, era um trabalho apologético. Naquela época, se você aparecesse diante de 12 pessoas, juridicamente já era considerado uma prova. Qualquer coisa que você fazia diante de 12 pessoas era considerado um fato, uma prova, tal. Tinha testemunho. Jesus apareceu a mais de 500 para que não houvesse dúvida. Então Jesus fornece uma prova esmagadora da sua ressurreição. E a gente vai para o ato 4. O quarto ato de Jesus depois da ressurreição. Ele aparece a Tiago. Aqui tem uma coisa interessante. Porque aqui é um ato de misericórdia. Aqui é um ato de misericórdia e de amizade. Porque Tiago era irmão de Jesus. Mas só creu que Jesus era o Messias depois da ressurreição. Pense. Você tem uma pessoa lá da sua casa. É o que nós falamos ontem. Você tem um irmão que está lá na sua casa e que não é seu amigo, porque não conhece sua intimidade, não crê no que você está falando. Mas Jesus, num ato de misericórdia e amizade, vai a Tiago, seu irmão, que vai a crer nele depois desse ato de ressurreição. E aí ele não chega em Tiago, o texto não narra que ele chega em Tiago e fala assim: você lembra? Mamãe falou, eu falei, você não acreditou, estou aqui, pega em mim para você ver. Não, Jesus chega lá paciente, sem rancor, humilde, e se revela para Tiago.
Fala assim: eu não vou desistir de você, não. Você vai usufruir da minha paciência. E nós usufruímos da paciência de Deus. Um dia o Marcos, que é pastor lá junto comigo, numa oração, ele agradeceu muito, assim, e eu vi a intensidade das palavras dele na oração, a gente estava orando junto. E ele falou assim: Deus, muito obrigado pela sua paciência comigo. Porque o Senhor renova essa paciência. Eu caio na mesma coisa e o Senhor é paciente comigo. Eu faço as mesmas coisas, o Senhor tem paciência comigo. Eu vou lá e vacilo naquele lugar e o Senhor tem paciência comigo. Tantas coisas, eu já podia estar mais avançado, o Senhor tem paciência comigo. E aí ele falou assim: ajuda a gente a ser paciente com os nossos irmãos, como o Senhor é paciente comigo. Irmãos, isso é um chamado para a gente ser paciente com os nossos irmãos, com os nossos amigos, do mesmo jeito que a gente usufrui dessa paciência do Senhor com a nossa vida. E também da sua amizade. Isso vai responsabilizar a gente a ser paciente e misericordioso com os nossos irmãos. Esse encontro fala sobre o compromisso empenhado numa relação. Um compromisso familiar de Deus. Um compromisso familiar do Senhor Jesus com o seu irmão Tiago. Nós não somos uma família? Nós nos chamamos uns aos outros de irmãos? Isso não pode ser retórico na nossa vida. A gente tem que carregar os mefibosetes. A gente precisa assumir esses compromissos de renovar a paciência, a misericórdia com esses irmãos. Quem vai lembrar de incluir o irmão difícil, o deficiente, o que tem menos dom, o que fala alto? Somos nós, irmãos. Se não for a gente, não tem mais ninguém. E também nos lembra que a gente precisa encontrar de novo os amigos nos irmãos e desenvolver essa amizade. A gente caminha para o 5º ato de Jesus após a ressurreição. Depois ele apareceu a todos os apóstolos. O que é esse encontro? Então a gente já viu que Jesus aparece com um traidor, aparece para omissos, depois ele aparece para um incrédulo, que era o irmão dele, e agora ele vai aparecer a todos os apóstolos com um objetivo: entregar autoridade, ânimo e coragem. É aquela reunião, aqui está falando daquela reunião mencionada lá em Atos 1, do verso 6 até o verso 11, a gente não vai ler, mas que fala que enquanto eles oravam, eles receberam o Senhor Jesus, e aí receberam as orientações que viriam até o descer do Espírito Santo. Então é um encontro num ambiente de medo, porque mesmo depois que Jesus apareceu lá aos 12, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, existia um ambiente de medo. Qualquer pessoa que confessasse o Senhor Jesus podia morrer a qualquer momento. Jesus vem, aparece na reunião deles, encoraja eles, vai lá e fala assim: ó, gente, sigam esses passos aqui e o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então é um encontro de ânimo, de coragem, que diz para nós que Deus tem esse renovo para nós, que Jesus aparece e ministra ânimo, autoridade e coragem nos tempos difíceis da nossa vida. E como um bom amigo é que ele faz isso. Logo, nós precisamos trabalhar também nas nossas amizades ambientes de renovo para a vida das pessoas, ambiente de coragem e de ânimo em momentos difíceis. Eu não sei se você é assim, eu de vez em quando sou assim, principalmente em dias que eu estou mais ou menos. Aí eu vejo uma pessoa que ela está meio abatida, eu falo assim: vixe, não vou nem chegar perto, porque aquilo ali vai exigir de mim, vai exigir tempo, vai exigir conversa, vai exigir eu trazer ânimo para ela. Mas, irmãos, esse é o nosso chamado. Eu comentei com o Guilherme e Alessandro que eu li um negócio muito interessante do Bonhoeffer outro dia. Antes de dizer a frase que o Bonhoeffer diz, é importante dizer que o Cristo é absoluto, tá? Cristo, Cristo. Mas aí a frase do Bonhoeffer é o seguinte: a comunhão é muito importante para nós, porque o Cristo que eu sinto é mais fraco do que o Cristo que sai da palavra do meu irmão. Estou dizendo que o Cristo tem que estar absoluto aqui, porque não existe essa de Cristo mais fraco, Cristo mais forte. Ele está falando de uma sensação. Mas isso que o Bonhoeffer está dizendo é muito forte na nossa vida, porque ele vai dizer o seguinte: o Cristo que eu sinto, ele é mais fraco porque eu sinto os meus joelhos vacilantes e eu sei do meu coração trêmulo. Mas o Cristo que vem da palavra do meu irmão é mais forte porque eu não vejo os joelhos vacilantes dele e nem sinto o coração trêmulo dele.
Então a gente é animado no testemunho mútuo da nossa mesma fé. No fim, o irmão está dizendo para o outro aquilo que ele já sabe. Mas ele é reafirmado, animado, encorajado a partir da confissão desse irmão. E por isso que a gente precisa desse investimento um na vida do outro. E não fugir quando uma pessoa está abatida, angustiada, entristecida, mas aparecer para ela como Cristo apareceu a esses apóstolos aqui, numa reunião angustiante. O que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai trabalhar? Jesus aparece e fala assim: calma, vai acontecer um evento, que hoje, inclusive, nós estamos comemorando, culto de Pentecostes. Vai aparecer um evento que vai empoderar vocês. Toda a autoridade me foi dada e agora vocês vão no poder do Espírito Santo. Então, animem-se, encorajem-se, porque é chegado o dia. Só tenha paciência. E a gente precisa, então, ser esses amigos que são presentes na hora da angústia e em momentos de decisão. Aquilo era um momento de decisão. E Jesus sabia e apareceu naquele momento. E a gente vai, então, para o último ato, que é o ato que ele aparece ao apóstolo Paulo. E aí Paulo vai narrar, dizendo que como um afora de tempo. E é importante a gente compreender que para Deus não há fora de tempo. Para Deus há o tempo dele. E uma coisa que eu tenho aprendido a orar, tem mais ou menos uns 6 meses que eu oro sobre isso, é para eu discernir qual é o kairós de Deus no meu cronos. Porque há um tempo de Deus para o meu tempo. A gente vive um tempo que é o nosso tempo, que tem as limitações desse tempo. Mas existe o tempo de Deus na história. E eu quero entender qual é o tempo de Deus para esse tempo que eu estou vivendo. Porque a partir de então eu não vou achar que Deus está fora de tempo, como Paulo está narrando aqui. Porque para Deus não há esse fora de tempo, o que há é o tempo dele. Não há fora de tempo, o que há é a vontade dele. Deus não para, ele não desiste naquilo que ele está determinado em fazer. Ele renova a sua paciência, ele é determinado em alcançar todo mundo que ele escolheu. Então, na perspectiva de Paulo, cronológica, ele está fora de tempo, ele está meio atrasado. Na perspectiva de Deus é o seguinte: nenhum dos que eu escolhi ficará de fora. E você está no meu tempo. Eu tinha um encontro marcado com você, nesse lugar, nessa hora, desse jeito. É como um amigo meu disse: não tem nada mais pontual do que um acidente. Já pensou sobre isso? Se tivesse um atraso no relógio, assim, um pouquinho, o acidente não acontecia, né? Então tem um horário marcado. Aquilo que aconteceu com Paulo não foi um acidente, foi um encontro marcado. Não está fora de tempo. Isso tem que consolar a nossa vida, para a gente entender então que nós estamos no tempo que Deus tem para nós, nos livrar da ansiedade. E isso então nos livra de achar que estamos fora de tempo, mas estamos no tempo que Deus tem para nós. E muitas vezes, irmãos, a gente vai sentir assim que nós estamos fora de tempo, por exemplo, em relação à amizade. Então, eu já tenho tanto tempo, não tenho um amigo. Eu já tenho tanto tempo que um amigo não apareceu para mim. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa. Falou assim: olha, eu estou há X tempo e eu preciso encontrar um amigo. Porque eu tinha isso em outro ambiente. E aí fica parecendo que está atrasada a chegada desse amigo. Não está. Espera em Deus. Medita em Deus. Pede esse amigo para Deus. E esse amigo vai aparecer e você vai desenvolver uma amizade. Não vai cair assim, a partir de então você se torna melhor amigo. Porque nós não somos iguais literalmente a Jesus. Que a partir do momento que ele cai no nosso colo, a gente já é melhor amigo. Mas a gente vai então desenvolver essa amizade. E a partir de então, assim, a gente percebe que o Espírito Santo, né, habitava na vida de Paulo. E na Bíblia o Espírito é traduzido como consolador, mas o Eugene Peterson gosta de trabalhar a expressão amigo. Porque o termo paráclito vai dizer aquele que está ao lado, aquele que se põe ao lado. E na tradução lá, a mensagem, o Eugene Peterson usa a expressão amigo. E aí esse apóstolo Paulo depois narra uma história para nós, depois desse encontro com um Deus consolador, que ao invés também de acusá-lo por tudo que ele já tinha feito com irmãos cristãos, ele vai e só estabelece um compromisso com o apóstolo Paulo dali para frente.
esse amigo consolador ensina para Paulo o que é ter amigos consoladores. Tanto que Paulo depois vai dizer que Tito era um amigo consolador. Porque ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 5 e 6, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O consolo com a chegada de um amigo. Depois em 2 Coríntios 2, em 2 Coríntios 2, verso 12 e 13, Paulo vai dizer: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Jesus Cristo, e a porta se abriu no Senhor, eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Uma porta de Deus aberta, parece até contraditório, né? Deus abre uma porta e eu não tenho tranquilidade no espírito. Como assim? Não tive tranquilidade no meu espírito. Por quê? Tinha um motivo. Porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Com quem que Paulo então aprendeu sobre essa coisa do tempo, da chegada de um amigo, sobre o consolo da chegada de um amigo? Ele aprendeu isso foi com Jesus. Por isso que ele narrou sobre isso. Por isso que ele narrou Jesus fazendo isso. E ele entendeu e valorizou e viveu isso depois. Eu acho que Paulo, e aí é onde eu queria chegar agora assim, num resumo daquilo que a gente viu. Eu acho que Paulo quis narrar esses acontecimentos para dizer que ele aprendeu com Jesus sobre renovar a disposição no encontro com os seus amigos e ser um consolador e ser consolado por esses amigos. Com quem que Paulo aprendeu que a chegada de um amigo é consoladora? Com Jesus. Por isso que ele falou assim, depois de ressurreto, Jesus foi encontrar com um traidor, Jesus foi encontrar com gente omissa, Jesus foi encontrar com gente incrédula, e Jesus foi encontrar comigo, que achei que estava fora do tempo, mas estava no tempo, era um encontro marcado, e eu que vivia cheio de atormentação, perseguição, agora fui consolado com a presença do Senhor Jesus, de um amigo, com a presença do Espírito Santo. E agora que eu aprendi isso, eu quero viver isso. E eu quero viver isso fazendo amigos, que eu vou ser consolador para eles e eles vão ser consoladores para mim. E é por isso que, ainda que uma porta esteja escancarada para mim, eu não quero entrar nela sozinho. Eu senti falta do meu irmão Tito, e aí eu falei assim, eu preciso ir ali. Eu preciso ir ali. E depois, no momento de muita angústia do apóstolo Paulo, é interessante isso, porque Paulo tinha o Espírito Santo, gente. E Paulo conhecia as Escrituras. E ele não foi consolado por essas coisas. Eu não estou dizendo que você não vai ser consolado pelo Espírito. Mas Paulo fala assim, fomos consolados com a chegada de Tito. Paulo tinha o Espírito Santo, conhecia a Bíblia, estava no legítimo cumprimento do dever, na missão, mas o que consolou o coração de Paulo foi a chegada de um amigo. E ele aprendeu isso com aquele encontro com Jesus e percebendo essa caminhada de Jesus, uma caminhada de quem vai na direção dos seus amigos. Então, um amigo consolador na nossa vida é uma dádiva, é uma providência de Deus. E é Deus quem coloca essas pessoas na nossa vida para a gente não se desfalecer, para a gente viver alegremente antecipando um reino que é de amigos. Então, isso nos ajuda a entender que a amizade é um propósito de Deus e nos ajuda a glorificar a Deus nas nossas amizades e não na outra pessoa, porque eu entendo que a outra pessoa foi me dada como uma dádiva de Deus, que vai livrar a gente daquela conversa de ontem, da codependência doentia. Porque na minha amizade eu glorifico a Deus e não glorifico o outro. Porque entendo que Ele foi um presente na minha vida como um presente consolador que Deus enviou para a nossa vida. Eu quero concluir então. O Jesus que ressuscita vai atrás dos seus amigos e compartilha responsabilidades. E o Jesus que ressuscita foi atrás de você também. O Jesus que ressuscita quer repartir e compartilhar a responsabilidade comigo e com você, da gente continuar vivendo como o apóstolo Paulo, entre amigos, escrevendo carta para amigos e esperando um amigo consolador e sendo consolado com a presença de um amigo, e muitas vezes sendo o consolo para outro amigo, como ele foi para Timóteo, como ele foi para tantos outros. O Jesus que ressuscita encontrou com a gente e entregou para nós responsabilidades, igual ele conversou com Pedro. Cuida dos seus irmãos, vai ser amigo dos seus irmãos, vai consolar os seus irmãos. É assim com a gente então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. E eu queria orar com a gente então essa manhã por renovo de disposição, para a gente assumir essa responsabilidade e viver
essas tensões das amizades, essa tensão de ter um Mefibosete na nossa relação de amigos, essa tensão de ter traidores na nossa relação de amigos, essa tensão de ter omissos nas nossas relações de amigos, essa tensão de termos incrédulos nas nossas relações de amizade. Mas sabermos que o amigo vai chegar a tempo, não a fora de tempo. Há tempo de Deus para nós. E depois a gente se dispor a ser esses amigos na vida das pessoas. Queria que você ficasse de pé, quero orar com a sua vida, para a gente assumir essa responsabilidade. Vamos orar para a gente não cair na tentação. Qual a tentação? De salvar a gente e não querer se sacrificar pelo outro. Que as pessoas encontrem em nós então paciência, leveza e disposição. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e essa é a palavra do Senhor que fala com a gente. É muito difícil, Deus, muito difícil. Muito difícil querer encontrar com o meu traidor. Muito difícil, ó Deus, querer encontrar com quem foi omisso na minha caminhada. Muito difícil, Senhor, encontrar com quem foi incrédulo com as coisas que eu disse. Mas, ó Deus, eu quero encontrar os amigos no tempo do Senhor. Eu quero, ó Deus, renovar a disposição assim como o Senhor renovou com a gente. Porque é bobagem a gente ficar nesse sentimento, ó Deus, porque a gente te traiu. Nós somos omissos muitas vezes. Nós somos incrédulos muitas vezes com o que o Senhor está fazendo. E o Senhor renova a sua disposição com a gente. Então, em nome de Jesus, renova também a nossa disposição com os nossos irmãos. Teu Senhor tem sido tão paciente com a gente. Ajuda a gente a ser paciente com os nossos irmãos. Que os irmãos, então, a partir de agora, de hoje, encontrem em nós disposição, paciência, leveza. Que as pessoas não padeçam dos nossos acertos. Que as pessoas, ó Deus, não padeçam das nossas carências. Que as pessoas não padeçam, ó Deus, do desempenho que a gente exige delas. Mas que a gente tenha relações como o Senhor está nos ensinando, relações maduras, em nome de Jesus. E livra-nos da tentação, Pai. Da tentação de salvar a gente mesmo e não sacrificar em favor de alguém. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos.